Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula da Academia, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. O assunto que vamos falar agora é sobre figuras geométricas planas, quando é que elas são similares. Figura geométrica plana pode ser similar de uma a outra, quando uma figura geométrica plana é congruente à outra e quando a figura geométrica é simétrica. Figuras geométricas planas, então, é o assunto. Vamos conceituar, estabelecer o conceito de figuras geométricas similares, conceito de figuras geométricas congruentes e o que vem a ser uma figura geométrica simétrica. Primeiro conceito, figuras similares. As figuras similares, ou seja, duas figuras geométricas planas, nós dizemos que elas são similares quando elas têm a mesma forma, então essa é a característica, mas os tamanhos são diferentes. As figuras geométricas planas congruentes, elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho, ou seja, a mesma forma. Se uma é um triângulo, a outra também é um triângulo. Se uma é um círculo, a outra também é um círculo. Ou seja, elas têm a mesma forma, mas também têm o mesmo tamanho. Uma encaixa perfeitamente sobre a outra, ponta a ponta. Nenhum ponto fica de fora. Figuras geométricas planas simétricas. Ou seja, quando é que a gente diz que uma figura geométrica plana é simétrica? São figuras que podem ser dobradas em duas metades exatamente iguais, ou seja, são figuras que podem ser dobradas em duas metades exatamente iguais. A linha onde a figura é dobrada é chamada de eixo de simetria. Bem, será que isso é complicado? Vamos ver? Eu acho que não é não, tá? Já afirmo de antemão que não é, tá? Então, vamos começar a explorar aqui o primeiro conceito. Figuras similares. Vamos reapresentar o conceito. Tem a mesma forma e tamanhos diferentes. Então, estou apresentando aqui essa figura, essa. Nós já sabemos classificar. Ela tem 1, 2, 3, 4 lados. Cada lado desse é um segmento de reta. Ela é uma figura plana, não é isso? Ela encontra-se sobre um plano, sobre o piso, sobre o teto, sobre uma parede vertical, sobre a mesa. São figuras geométricas planas. Então ela é parte de um plano, ela é um pedaço limitado de um plano. Ela tem 4 lados. Os 4 lados são iguais e ela tem também esses 4 ângulos, ó. Isso aqui é um vértice, esse é outro vértice, esse é outro vértice e esse é outro vértice. O vértice é onde os lados se encontram. Onde os lados se encontram, eles formam um ângulo. Esse ângulo aqui, para nós que já entendemos esse assunto, professora, professor, o pai, a mãe, irmão, amigo que está ajudando a criança nesse processo, a gente já sabe que isso aí é um ângulo e ele se chama de ângulo reto. Então isso aqui, essa figura geométrica é um quadrado. 4 lados e 4 ângulos. Aqui nós temos também um quadrado. Vamos mudar aqui já que ele é vermelho. Temos aqui também um quadrado. 1, 2, 3, 4 lados e também 4 ângulos retos. O que é que essas duas... Quando eu comparo esse quadrado amarelo com essa figura amarela, com essa vermelha, o que é que elas têm em comum? Elas têm a mesma forma. Ambas são quadrados. Isso aqui também essa vermelha também é um quadrado. Só que os lados, o lado do quadrado, o lado do quadrado amarelo, não precisa falar os 4 lados, né? Porque basta falar um, todos os demais estão definidos, porque o quadrado tem todos os 4 lados iguais. Então, o lado desse quadrado amarelo é bem maior do que o lado desse quadrado vermelho. Então, eles são similares porque eles têm a mesma forma
mas tamanhos diferentes. Os ângulos são exatamente os mesmos, os lados são diferentes. Isso é que caracteriza o tamanho diferente. Vejam quando a gente coloca um sobre o outro, quando a gente tenta encaixar um sobre o outro, o que que acontece? O quadrado vermelho fica dentro do quadrado amarelo e sobra ainda todos esses espaços na lateral que são espaços iguais, tá? Como se estivesse dando um zoom, né? O vermelho é uma versão encolhida do amarelo. Olhar aqui agora para o caso do círculo. Temos esse círculo, cor de salmão, eu acho que é essa cor. E esse círculo, estamos comparando esse círculo com esse, tá? Estamos comparando essas duas figuras. O que que elas têm em comum? Ambos têm a mesma forma, círculo e círculo. Só que o círculo salmão é muito maior do que o círculo vermelho. Quando a gente encaixa, olha o que que acontece. É como se o vermelho fosse um zoom menos, né? Ou seja, a gente tivesse diminuído o vermelho em relação ao salmão. São figuras que têm a mesma forma, mas tamanhos diferentes. Figuras similares, esse é o conceito. Figuras geométricas congruentes. Têm a mesma forma, e o mesmo tamanho. Uma encaixa sobre a outra perfeitamente, todos os pontos se encaixam, nenhum fica de fora. No caso dos polígonos, isso aqui é um retângulo, ele é um polígono que tem 1, 2, 3, 4. Triângulo é um polígono, tem 3 lados. Quadrado é um polígono, tem 4 lados. Retângulo é um polígono. Pentágono é um polígono e assim por diante, tá? Então, no caso dos polígonos, eles vão ter os lados iguais e os ângulos também vão ser iguais, tá? No caso dos similares, os lados eram diferentes, caso seja um polígono. Os lados são diferentes, mas os ângulos são iguais, tá? Lá nas figuras similares, todos os lados são proporcionais, tá? E então, vejam vocês que se a gente pegasse essa figura e chamasse essa figura aqui de figura A, por exemplo, desse o nome nela de figura A e essa aqui de figura B, ambos retângulos, se elas forem congruentes, se eu der uma girada nesse retângulo B aqui, ó, girar até que esse lado fique paralelo a esse e depois mover para a esquerda, vocês vão ver que com esses dois movimentos de rotação e translação para a esquerda, o B vai se encaixar perfeitamente sobre o A. Ou então poderia mover esse ponto, pegando aqui A, B, C e D. Movo esse ponto C até ele se encaixar com esse, e quando chegar, gire esse triângulo que está à direita, que ele vai se encaixar perfeitamente no A. Dizemos que esses dois retângulos, então, são retângulos congruentes. Lados iguais e ângulos iguais no caso de polígonos. Mostrando aqui agora essa figura, trapézio e essa figura. Esse lado tem o mesmo comprimento desse, esse tem o mesmo desse, esse tem o mesmo. E assim, essa base aqui tem o mesmo comprimento dessa, esse ângulo aqui de cima é o mesmo desse, esse ângulo aqui da base é o mesmo desse, assim por diante. Basta que a gente faça um giro nesse trapézio e depois movimente para a esquerda, que o trapézio B deve se encaixar perfeitamente sobre ponto a ponto, né? Sobre o A, sem sobrar nenhum ponto. Se isso acontece, dizemos que os dois trapézios são congruentes. Figuras simétricas e eixos de simetria. Último assunto dessa nossa aula agora, figuras simétricas e eixos de simetria. 2, 3, 4 lados. Se todos os lados forem iguais, estamos aqui diante de um quadrado, não é mesmo? Se nós pudermos, vamos colocar aqui, ó, A, B, C,
D, E e F. Se ao longo dos pontos E e F com a régua a gente puder traçar essa linha preta e dobrar, pegar DE, como se fosse uma folha de papel, tá? E dobrar até que D coincida com A e C coincida com B, fazer uma dobragem, tá? Se essa metade de baixo for igual a essa metade de cima, nós diremos que esse eixo EF, esse eixo preto, ou essa linha preta EF, esse segmento de reta, constitui um eixo de simetria, e essa figura geométrica plana, que é o quadrado, apresenta então esse eixo de simetria. Dizemos que ela é uma figura simétrica, tá? Será que o quadrado apresenta apenas esse eixo de simetria EF? Olha para esse aqui agora, não vamos repetir com o mesmo detalhe, tá? Pegue apenas esses dois pontos e faça coincidir com esses, tá? Dobrando segundo esse eixo preto, tá? Esse aqui é outro eixo de simetria. Olha agora a segunda diagonal. Pegue esse ponto e faça coincidir com esse, dobrando segundo esse eixo preto. Esse lado, essa metade é exatamente igual a essa. Dobragem vai ser perfeita. Temos aqui mais um eixo de simetria. Olha agora, faça coincidir esse ponto com esse, nesse processo de dobragem, tá? Esse eixo preto também constitui um eixo de simetria. Apresentamos aqui para o quadrado, então, 1, 2, 3, 4 eixos de simetria, tá? Olha esse triângulo amarelo. Pegue o vértice esse vértice superior e faça coincidir aqui com isso aqui é a base desse triângulo amarelo, né? Faça esse ponto A, B, C, D. D é a metade desse segmento BC, tá? D. Esse pedaço é igual a isso. Se nós pegarmos e dobramos de maneira que B vá coincidir com C, se dobrar segundo esse eixo preto, esse eixo, a gente verifica que as duas metades são iguais, essa metade da esquerda é igual à da direita, e o eixo preto A ligando a D é um eixo de simetria. Olhar aqui agora para o centro de um círculo vermelho, tá? Esse eixo AB é um eixo de simetria, essa metade do lado esquerdo vai ser igual à da direita. Esse eixo que está aqui, ABCD, também é um eixo de simetria, que essa metade vai ser igual a essa, concordam? Essa ABCDEF também é um eixo de simetria, poderíamos qualquer eixo, vou nem bagunçar a minha figura, tá? Qualquer eixo que passe pelo centro do círculo será um eixo de simetria, é uma figura simétrica perfeita, né? O círculo, não é isso? Vamos ver agora o caso de um pentágono regular e seus eixos de simetria. Um pentágono é um polígono, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, e eu estou me referindo aqui a um pentágono regular. O pentágono regular tem os 5 lados de mesmo comprimento, tá? Então, esse lado igual a esse, esse. Vocês vão pensar nesse caso, tá? Vejam vocês, eu peguei aqui o vértice superior e uni a metade dessa base, tá? Se eu unir aqui, se eu dobrar, fizer esse ponto, se eu dobrar essa figura, ele não vai coincidir, ou vai, deixa eu olhar aqui, vai sim, né? Esse ponto A vai coincidir com esse ponto B se eu dobrar segundo esse eixo de simetria, tá? Bem, veja então que essa metade vai ser igual a essa que se encontra do lado direito. Se eu pegar esse vértice e vir a metade dessa base, vértice oposto à base oposta, ao lado oposto, vamos ter também essa metade igual a essa. Se eu pegar esse vértice e unir a metade da base oposta, vamos ter também
essa metade igual a essa, concordam? Esse ponto vai se unir a esse, tá? Se nós pegarmos esse vértice e unirmos a metade dessa base, vamos ter esse ponto vai coincidir com esse, igual a essa. Se eu pegar esse vértice e unir lá na metade da base oposta, esse ponto vai coincidir com esse e essa metade é igual a essa, não é isso? Vão se encaixar perfeitamente. Pentágono regular e seus eixos de simetria. Quantos eixos de simetria ele tem 5 lados, nós conseguimos 1, 2, 3, 4, 5 eixos de simetria. Bem, é isso que eu tinha para apresentar sobre esse assunto, figuras geométricas planas similares, congruentes e simétricas, tá? Ou seja, figura simétrica, estávamos falando sobre os eixos de simetria. É isso que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.